Irmãos, gostaria de meditar com os irmãos no livro de Provérbios, no capítulo 8. O Deus da madrugada. Os versículos 17 e 18. No versículo 17 diz assim: Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Versículo 18: Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Mas aí, eu resolvi ver o versículo 17 em outras versões. Por exemplo, na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, que é ARA, diz assim: riquezas e honras estão comigo. Foi o que nós já lemos, né? Agora, na Bíblia King James Fiel, o verso 17: Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Na outra versão não tem esse cedo, mas nessa versão tem. Na ACF, que é Almeida, Corrigida e Fiel: Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Agora, na JF, que é João Ferreira de Almeida, em português, o traduzido português: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Por isso o tema: o Deus da madrugada. Então eu queria explicar para os irmãos que essa palavra madrugada ou cedo, e quem disse essas palavras, na verdade, se vocês lerem lá Provérbios capítulo 8, vocês vão ver que é a sabedoria que diz isto. A sabedoria. E claro que é a sabedoria de Deus, por isso que a gente diz que é Deus quem está falando nesse texto. E aí, a gente vai considerar, primeiramente, por que o Deus da madrugada, ou que lições que podemos tirar da busca a Deus de madrugada, ou cedo. Primeiro, o Deus da madrugada deve ser buscado por amor. Olha o versículo: Eu amo os que me amam. A gente não presta atenção nisso, porque aí a busca a Deus é uma busca motivada pelo quê? Pelo amor. Não deve ser uma busca motivada por obrigação. Não deve ser uma busca motivada apenas por religiosidade. Não deve também ser uma busca motivada por interesse. A motivação tem que ser amor a Deus, porque ele diz: Eu amo os que me amam. Você ama a Deus? Então busque-o. Eu amo os que me amam. E a motivação de buscar o Deus da madrugada precisa ser o amor. Inclusive, Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. 4 modos de amarmos a Deus. E ele disse que todos os mandamentos se resumem em apenas 2. Tudo amor. Amor a Deus e amor ao próximo.
Então, toda a motivação da vida da gente precisa ser amor a Deus, amor ao próximo. E a questão da motivação do amor a buscar a Deus é tão importante que em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Aí essa palavra constrange parece que ficou assim, meio fora dos propósitos. Constrangido? Eu não quero ser constrangido. Então eu fui buscar o sentido no original dele, e eu encontrei, por exemplo, na Bíblia Viva, que ficou assim, esse versículo: qualquer coisa que nós façamos, não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa, nos motiva. Esse é o sentido de constrange. Então, a gente não vai ser constrangido, mas motivado. Por isso que eu estou dizendo que a motivação nossa para buscar a Deus, o Deus da madrugada, precisa ser a motivação do amor. E aí alguém pergunta: mas por que de madrugada? Não pode ser outro horário? Pode sim, tenha calma, que nós vamos falar sobre isso ainda. Mas nós estamos pensando na questão cronológica por enquanto, e são duas maneiras ou duas interpretações que nós podemos encontrar nessa palavra de madrugada ou cedo. O Deus da madrugada, o Deus de cedo. Pensando na questão cronológica, diz que tem uma irmã que perguntaram para ela: mas irmã, por que a senhora faz tanta questão de orar de madrugada? Ela disse: é porque de madrugada a fila é menor. Olha, claro que Deus não tem esse negócio de fila grande, fila pequena, não é? Mas a fila é menor para a gente, porque você tem mais comunhão com Deus. Você não tem tanta coisa na fila da sua própria vida. Tem menos barulho, tem mais silêncio, você tem mais contrição. É bom orar de madrugada por esse motivo, mas nem todo mundo pode orar de madrugada. Então, esse texto de Provérbios 8 tem esse sentido, né, de madrugada no sentido literal ou cronológico. Vamos pensar primeiro no cronológico, o tempo mesmo que a gente conta. E muitas pessoas foram extremamente abençoadas porque oraram cedo, oraram de madrugada. Por exemplo, no Salmos capítulo 5, número 5, versículo 3, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. Não é que Deus só vai ouvir se for de manhã. Ele está dizendo: o Senhor vai ouvir a minha voz de manhã. Esse é o sentido. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, apresento a minha oração. Você está vendo que o sentido é esse? Não é que Deus só ouve se for de manhã. É que de manhã eu faço com que Deus ouça a minha voz. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. E o que ele faz? A pessoa que ora de manhã fica esperando. Fica esperando. Aí tem o dia inteiro para esperar Deus responder a oração. Nos Salmos 63, versículo 1, os irmãos estão vendo que eu estou sempre colocando qual é a versão da Bíblia, porque tem versões diferentes. No Salmo 63, verso 1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Muito legal você declarar: Deus, eu não tenho outro Deus na minha vida a não ser o Senhor. É por isso que na oração eu sempre digo: olha,
você precisa ter 3 atitudes iniciais quando for orar. A primeira, louvor. Louvar é falar bem, elogiar. A segunda atitude, gratidão. Ver o que Deus tem feito na sua vida e agradecer. E a terceira atitude é a adoração, porque Ele é Deus. Ele deve ser adorado. Eu não tenho outro Deus a não ser o Senhor. Por isso eu me prostro diante do Senhor e eu declaro que só o Senhor é o meu Deus. Eu renuncio a todos os deuses da minha vida e eu declaro que só o Senhor é o meu Deus. É muito importante você fazer isso, porque as nossas palavras têm peso legal. Existe legalidade naquilo que nós falamos. Quando nós fazemos declarações, elas se tornam leis. A Bíblia diz: por tuas palavras tu serás justificado, por tuas palavras tu serás julgado. Então é importante dizer, é importante falar, declarar. Quando eu digo falar, declarar, pode ser no pensamento também. Eu estou dizendo aquilo que você elabora para estar na sua oração, fazer parte da sua oração. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Aí ele diz: de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Por isso que o Salmos 42, quando eu falei para os irmãos, eu citei logo após o cântico: a minha alma tem sede de Ti, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Você tem sede de Deus, meu irmão? Salmos 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a Tua força. Aqui você é um tipo de elogio, de louvor, falando que Deus é todo poderoso, onipotente. Pela manhã cantarei a Tua força, pela manhã louvarei com alegria. O quê? A Tua misericórdia. Como Tu és misericordioso, Senhor. Pois Tu me tens sido alto refúgio, ó Senhor, só em Ti eu encontro abrigo, só em Ti eu me refugio, e proteção no dia da minha angústia. Quantas vezes, Senhor, em angústia Tu me socorreste. E aí eu gosto muito do hino 401, do Inário para o Culto Cristão, que ele diz: logo de manhã, quero Te buscar, Tua voz ouvir, Teu amor sentir, e estender as mãos para Te louvar, derramar meu coração sobre o Teu altar, pois Tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou Te seguir e Te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, Te adorarei, Te darei louvor. Quer dizer, você não ora só de manhã, você ora o dia inteiro. Muito extraordinário é aquele hino 162 do cantor cristão, que diz: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. E ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração e evita a guerra e goza a paz com o Senhor. E no fim do dia, quando o sol se for, Te adorarei, Te darei louvor. Mesmo vindo a noite, brilha a Tua luz
e em teus braços eu descanso, ó Senhor Jesus. Que hino lindo também este hino. 162 de Cantor Cristão. Antigamente a gente cantava muito esse hino de manhã, nos cultos matinais, nos cultos de manhã cedo, né, que a gente fazia. Então esses hinos, eles traduzem esse sentimento que a gente tem no culto a Deus, de buscar o Deus da madrugada, e aqui literalmente de madrugada. Existem outros textos que mostram que, por exemplo, Jesus muitas vezes orou cedo, de madrugada. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, 35, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Em Marcos 14, 23, já está orando à noite, à tardezinha, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, seu momento a sós com Deus. E aí, Jesus orava de manhã, ele orava meio-dia, orava de tarde. Era um costume, antigamente, inclusive na igreja primitiva, de orar 3 horas da tarde. Por exemplo, Atos 3:1, certa tarde, Pedro e João foram ao templo para a participação da reunião diária da oração das 3 horas. Se os irmãos forem lá em Atos 10, vão ver que Cornélio estava orando às 3 horas da tarde, era um costume. Então, nós estamos falando da cronologia, do cedo, no sentido de ter um horário para orar. Mas também nós temos a oração da madrugada, em terceiro lugar, no sentido de oportunidade de urgência. Não apenas tem que ser 2 horas da manhã, 3 horas, 4, 5, 6, não. Mas que horas são na sua vida? Que horas são no problema que você está enfrentando? É de manhã, é de tarde, é de noite? Que horas que são? Com que urgência você precisa de orar? Este é o sentido, você não deixar passar. Aí o próprio Provérbios 8:17 tem esse significado. Eu amo os que me amam, os que cedo, mas não cedo contando no relógio, mas cedo, eu tenho que orar logo, o mais rápido possível. Em Isaías 55, versículo 6, nós temos esse conceito também de buscar a Deus cedo. Diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, não está aqui condicionado a um horário cronológico, mas o horário da oportunidade. Então, o Deus da madrugada é no sentido de não somente um horário cronológico, mas você não deixar passar o momento de orar, porque pode ser que você depois não consiga. Você não pode deixar o momento de buscar a Deus, porque a oportunidade pode passar. Não está projetado aí, mas depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos e cheguem os dias, dos quais venho dizer, não tenho neles contentamento. Aí vai descrevendo umas palavras lá que a gente não consegue entender bem, mas quando você pega uma Bíblia de uma linguagem mais atualizada, você vai ver: antes que os seus olhos escureçam, antes que você fique surdo, antes que a coluna comece a doer, antes que as pernas fiquem fracas. Tá. Então, você tem que buscar a Deus aproveitando a oportunidade antes que você seja acometido de situações as quais o impeçam de você buscar a Deus. E há pessoas que se descuidam. Então, o sentido também aí é essa busca enquanto se tem tempo. Em Amós capítulo 8, versículo 11, diz que: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra,
não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Aqui é a oportunidade. As pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, estão assistindo aos cultos, ou assistindo os cultos, muitas estão assistindo aos cultos. Tem gente que não está assistindo os cultos. Então, muitos estão só assistindo aos cultos e não tomam uma posição na sua vida. Vai haver um dia em que essas pessoas vão querer ir na igreja, que elas vão querer ler a Bíblia, vão querer ouvir a palavra de Deus, e não vai ser mais possível. Eu já vi casos assim de pessoas que perderam a oportunidade e não tiveram mais condição. Mas também haverá o dia em que Jesus vai arrebatar a igreja, os crentes terão subido, estarão com Jesus nas nuvens, e os que ficaram, os que não foram arrebatados, vão correr para toda parte procurando, agora eu quero. E aí a palavra de Deus diz que essas pessoas não mais ouvirão a palavra, não mais encontrarão a palavra. Em João 7,34, Jesus diz: olha, vocês vão me buscar e vocês não vão me encontrar. Haverá um dia que vocês vão me buscar e não vão me encontrar. Então é muito sério a pessoa que tem ouvido a palavra, elas precisam tomar uma decisão, não pode ficar retardando. Em quarto lugar, meus irmãos, e quais são as recompensas de buscarmos o Deus da madrugada? Quais são essas recompensas? Aí no versículo 17 e 18 nós temos, olha só: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu vou deixar o acharão por último, tá? Mas vamos pensar no versículo 18: riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Vocês percebem que aí nós temos 4 promessas nesse versículo 18? Nós temos o quê? Riquezas, temos honra, temos riquezas duráveis e temos justiça. Bênçãos de buscar o Deus da madrugada. Aí a primeira riqueza, mas de que riquezas ele está falando aí? Será que é a riqueza monetária, a riqueza material? Claro que não é, porque ele está dizendo que são bens duráveis, e essas coisas não são duráveis. Fala que são duráveis. E quais são então essas riquezas? Quais são as riquezas que a Bíblia diz que Deus nos dá? Olha só, 4.1, riqueza da sua glória, para que também, isso é Romanos 9:23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, o quanto a glória de Deus é rica, as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então, o que Deus quer nos dar de riqueza tem a ver com a glória dele, que ele quer repartir conosco. Ele quer nos tornar ricos na participação da glória dele. Em Colossenses 1:27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é a maior riqueza de Deus para nós, irmão? De acordo com esse versículo? Qual é a riqueza aí? Final do versículo. Aliás, é mesmo, entre os gentios, isto é, quem? Cristo. Tem gente que está pensando que vai ser crente e vai ficar rico. Você vai ficar rico da glória de Deus. Você vai ficar rico de Jesus. Eu agora falei igual um baiano, quase igual um baiano, né? Eu só não falei Jesus. Mas o baiano, ele abre bem o é e coloca um i em Jesus. Em Jesus, do mineiro. Ser rico em Jesus. Olha só, Paulo diz aqui que a riqueza da glória de Deus é o próprio Jesus em nós. Você quer ser rico? Tenha Jesus. Em Efésios 1:18,
diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, vocação é chamada, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Para a gente compreender essa riqueza, a gente tem que ter uma iluminação. O homem natural não compreende isso. A Bíblia diz que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Ele não entende. E a Bíblia diz que quando uma pessoa ouve a palavra de Deus e não entende, o que o diabo faz? Diz que o diabo vem e arranca isso do coração da pessoa. Por isso que a pessoa que não entende precisa orar: Deus, eu quero entender, eu quero ter essa iluminação, eu quero ter esse entendimento. Tendo iluminados os vossos olhos do entendimento, para você compreender que a riqueza de Deus é a glória dele, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É preciso orar por isso, para que Deus dê esse tipo de iluminação. É muito interessante, que não está projetado aí, mas lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, tendo por certo isso, que mas como está escrito, aquele que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E muitas vezes nós temos pregado sobre isso. Olha o que Deus tem para você, olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração. Agora eu quero que vocês me digam o que está errado nisso aí, dessa afirmação. É só ler o versículo 10. As pessoas ficam muito com o versículo 9. E não prestam atenção no versículo 10. No versículo 10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito perscruta todas as coisas de Deus. E é segundo o Espírito que nós somos revelados. O Espírito Santo pega todos os segredos de Deus e traduz para nós. De fato, coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, não chegaram ao coração, Deus preparou, mas não significa que isso está escondido, não. Diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Agora, continuando, ele diz: o homem natural, na sequência do texto, não compreende. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E tem mais. Ele diz: não é discernido, não consegue ser entendido. E aí depois ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Olha só. A pessoa que entrega a vida a Jesus, ela passa a ter a mente de Cristo, passa a ser participante da glória de Deus, e por isso ela passa a ter discernimento espiritual que outras pessoas não o têm. Por isso que é necessário haver avivamento. No capítulo 3 de Coríntios, não está projetado aí, Paulo diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha só, o crente carnal também não entende, não. Ele não entende, porque a mente dele é carnal. Ele é crente, mas é carnal. Aí ele não entende, porque é carnal. Ele precisa de quê? De um avivamento. Ele precisa de quê? De comer comida sólida. Paulo diz: com leite vos criei, porque ainda não podiais suportar, porque sois carnais. Podem ver aí, 1 Coríntios capítulo 3, está dizendo isso que eu estou citando aqui. Então o povo de Deus precisa ter um avivamento, precisa ter a iluminação.
do Espírito Santo na sua vida. Por isso que ele vai dizer lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, precisamos de uma iluminação de Cristo. O povo de Deus precisa ser iluminado sobre as coisas espirituais, sobre a glória de Deus. Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito. Onde mesmo, irmãos? Onde é que nós somos fortalecidos no Espírito? De acordo com esse versículo aí? Está escrito aí. Dá para ler, não? É esse mesmo aí. Mediante seu Espírito, onde? A riqueza, irmãos, é no nosso interior. É no nosso interior. Para que, segundo a riqueza da sua glória, as riquezas de Deus são reveladas no nosso interior, interiormente. Por isso que, para ver Deus, é preciso ter o coração puro. Eu postei essa semana nas redes sociais. Você já viu Deus? Aí tem lá o versículo: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Você já viu Deus? Se você não vê, é porque o coração não está puro. Lá em Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A visão de Deus demanda santificação, demanda esse crescimento espiritual, esse avivamento espiritual. 4,2, riqueza da sua graça e das suas misericórdias. Efésios 2,7. Vimos que a primeira riqueza é da glória, tá? Da glória de Deus. Essa revelação da glória de Deus em nosso homem interior. Agora é a riqueza da graça de Deus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Da sua graça. O povo de Deus não tem vivido da graça dele. É um povo com sentimento de culpa, é um povo com sentimento de derrota, é um povo que o pecado está sempre destruindo a fé, a vida espiritual. Porque as pessoas não sabem o que é graça, no que é a graça de Deus. E aqui fala da riqueza da graça. Hoje há uma ideia muito grande de que as pessoas são salvas pelas obras. Muitos crentes acreditam nisso, que é a vida de obra deles que vai fazer alguma coisa com Deus. E não é. É o contrário, é a graça de Deus sobre nós que nos muda. A riqueza da sua graça. Efésios 2,4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia. Então, graça e misericórdia. Rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus quer, irmãos, mostrar-nos a graça dele. Ele quer mostrar-nos, quer revelar-nos a misericórdia dele. Mas é preciso que a gente o busque. É preciso que busque o Deus da madrugada. Se não buscar, não vai encontrar. Deuteronômio 4:29. De lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. É o envolvimento do ser inteiro, é um desejo profundo, completo, de toda a força, de toda a mente, de todo o coração, de todo o entendimento, e aqui diz de toda a alma. O envolvimento completo de busca a Deus é querer Deus. Eu quero Deus. Somente a rica graça de Deus
pode libertar-nos dos nossos sentimentos de culpa, das nossas ofensas, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza. Oh, meu Deus! Deus é rico, Deus não dá assim a graça, aquele pouquinho, mão fechada não. A graça de Deus é rica, segundo a riqueza da sua graça. E é essa riqueza que a Bíblia está falando lá, que Deus dará riquezas. Olha, eu não estou entrando em honras aqui, que não dá para a gente entrar. O quanto Deus pode nos honrar. Eu não estou falando também da justiça de Deus. Eu não estou falando das riquezas eternas. Eu estou falando só de riqueza, só do primeiro ponto, dentro daquilo que Deus promete em Provérbios capítulo 8, versículo 18. Que todos esses outros pontos dariam aqui um leque muito grande para nós nos atermos, como eu estou me atendo somente à primeira parte. Riqueza, só isso. E aqui é riqueza. Que riqueza? Riqueza da graça de Deus, riqueza da glória de Deus, riqueza da misericórdia de Deus, riqueza da graça de Deus. Agora eu quero falar para vocês sobre a maior e a melhor de todas as riquezas. Quem pode me dizer qual que é? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, o quê? Qual é a maior riqueza? Achar Deus, olha só. A maior e a melhor riqueza é achar Deus. O problema das pessoas é não terem Deus. Quando eu fui para o seminário, havia uma moça lá na nossa igreja que cantava uma música que eu achava muito interessante. Quem tem Jesus tem tudo. Pronto. Quem não tem Jesus, não tem nada. Então, olha só o que é que Deus promete nesse versículo. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Pronto. A nossa necessidade, irmãos, é de Deus, porque nele está a vida. Nele estão todos os tesouros de que necessitamos. Por isso que ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queria convidar os irmãos a ficarem em pé. Eu quero ler esse último versículo para a gente orar. De João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Nossa maior necessidade, irmãos, é Deus morando em nós. Porque tem gente que tem uma visita de Deus. Uma visita. Isso é o que acontecia no Antigo Testamento. Até mesmo ali com Adão no Éden, Deus visitava pela tarde. Deus visitava pela tarde. Mas com Jesus, nós somos a morada dele. Ele disse que se alguém o ama, novamente o amor, vocês estão vendo que a motivação é o amor? Meu Pai o amará. E viremos para ele, eu e o Pai, viremos para essa pessoa e faremos nela morada. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você só tenha tido até agora visitas de Deus. Talvez Deus nunca tenha morado com você, no sentido de você experimentar isso. Talvez na sua casa Ele esteja sendo um estranho na sua vida. Aquela pessoa que está na nossa casa, mas ela não se sente moradora da casa.
não se sente parte dali. Mas o que Deus quer é morar, irmãos. Não tem avivamento maior, irmão, do que a gente ter Deus morando em nós. E é isso que nós precisamos pedir a Ele. Vem, Jesus, morar comigo em minha alma. Há lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo. Vamos orar então, irmão, nesse sentido. Ó Deus, nosso Pai, quanto nós precisamos do Senhor. E queremos nesta manhã, Senhor, abrir o nosso coração e dizer que nós temos sede do Senhor. E que a nossa maior riqueza é o Senhor mesmo. É o Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho, é o Teu bendito Espírito Santo. Que a Tua palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que não temos reconhecido o Senhor em nossas vidas. Temos tratado o Senhor como um estranho, como uma visita, muitas vezes não tão bem-vinda. Mas nós queremos nesta manhã dizer que Tu és bem-vindo à nossa vida, Senhor. Que nós queremos realmente que o Senhor more em nós, more em cada coração aqui, Senhor. E que a nossa igreja tenha um avivamento de Deus, Senhor, de Deus na sua vida. Não um avivamento externo, Senhor. Não um avivamento mirabolante, mas o avivamento de Deus. E essa é a oração, Pai Santo, que nós fazemos ao declararmos que nós Te amamos. E a Tua palavra diz que se alguém ama o Senhor e guarda a palavra do Senhor, que o Senhor e Jesus vêm e fazem morada em nós. Tua palavra diz que Tu amas os que Te amam, e aqueles que de madrugada Te buscam, Te acharão. Nós queremos Te achar de um modo especial nessa manhã, Senhor. Ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica, com o desejo da nossa alma, Senhor. Pois nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.